Você já sentiu como se estivesse prestes a desistir? Como se o peso dos problemas fosse simplesmente grande demais para carregar? Pare por um momento. Respire fundo. Hoje quero falar diretamente ao seu coração cansado. Em 2 Coríntios 4, 16, 18, o apóstolo Paulo nos diz algo extraordinário. Por isso não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Pois nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Que palavras poderosas, não é mesmo? Mas você talvez esteja pensando, meu sofrimento não parece nada leve nem momentâneo. Eu entendo. E acredite, Paulo também entenderia. Você sabia que quando Paulo escreveu essas palavras, ele havia enfrentado prisões, açoites, naufrágio, fome, sede e incontáveis perigos? Este homem conhecia o sofrimento de perto. Não eram apenas palavras bonitas, eram verdades forjadas no fogo da tribulação. Então, o que ele viu que nós frequentemente perdemos de vista? Primeiro princípio, a renovação interior diária. Por isso não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Olhe para o seu corpo por um momento. Você já notou as mudanças ao longo dos anos? As rugas que surgem, a energia que diminui, as dores que aparecem? Nosso corpo físico está em constante processo de deterioração. Esta é uma realidade inegável da vida humana. O envelhecimento e o desgaste não poupam ninguém. Mas Paulo nos revela um contraste surpreendente. Enquanto nosso corpo exterior se desgasta, algo completamente diferente acontece com nosso ser interior. O que é esse homem interior? É o nosso espírito, nossa verdadeira identidade em Cristo. É aquela parte de nós que foi regenerada pelo Espírito Santo quando aceitamos Jesus. E o milagre diário é que, ao contrário do corpo, este homem interior pode ser renovado constantemente. Você tem experimentado essa renovação? Ou tem se concentrado apenas no desgaste exterior? Em Isaías 40:31 lemos: Mas aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, voarão alto como águias, correrão e não ficarão exaustos, andarão e não se cansarão. Esta renovação não é automática. Observe como Paulo diz, estamos sendo renovados. Há um processo envolvido. Não é algo que acontece uma única vez, mas diariamente. Como acontece essa renovação? Através da comunhão com Deus, momentos de quietude em sua presença, por meio da meditação em sua palavra, deixando que as Escrituras transformem nossa mente. Na adoração sincera, quando elevamos nossos olhos acima das circunstâncias, na comunhão com outros irmãos que nos fortalecem e encorajam. Você tem negligenciado esses canais de renovação? Tem permitido que as preocupações diárias roubem seu tempo com Deus? A verdade é que podemos estar cambaleando exteriormente, mas interiormente podemos estar mais fortes do que nunca. Esse é o paradoxo da vida cristã que Paulo entendeu tão bem. Pense em Jó, que perdeu tudo exteriormente, mas descobriu uma nova dimensão de intimidade com Deus. Ou em Davi, que em suas maiores crises compôs os salmos mais profundos. Você está passando por uma crise de saúde, um relacionamento quebrado, dificuldades financeiras? Lembre-se, estas coisas afetam o exterior, mas seu espírito pode estar sendo renovado neste exato momento. Pare agora mesmo e peça a Deus: Senhor, renova-me por dentro hoje, mesmo que por fora eu esteja enfrentando desgaste e cansaço. Segundo princípio, a perspectiva eterna do sofrimento, pois nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Vamos ser honestos.
Quando Paulo chama os sofrimentos de leves e momentâneos, nossa primeira reação pode ser de incredulidade. Leves, momentâneos. A dor do câncer não parece leve. A perda de um ente querido não parece momentânea. O desemprego prolongado, a luta contra vícios, os relacionamentos rompidos, nada disso parece encaixar nessa descrição. Mas Paulo não está minimizando nossa dor. Ele está nos convidando a ver essa dor de uma perspectiva completamente diferente. A perspectiva da eternidade. Quando comparamos 70, 80, 90 anos de vida terrena com a eternidade, até mesmo uma vida inteira de sofrimento torna-se comparativamente um momento breve. É como um atleta olímpico que suporta anos de treinamento doloroso pelos poucos minutos de glória no pódio. Só que no nosso caso, não são poucos minutos de glória, é uma eternidade. Em Romanos 8,18, Paulo reforça essa ideia. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Perceba o contraste que Paulo estabelece. Sofrimentos leves contra eterno peso de glória. Momentâneo contra eterno. O temporal contra o permanente. E há algo mais incrível ainda. Esses sofrimentos não são apenas obstáculos a serem suportados. Eles estão ativamente produzindo algo em nós. O verbo grego usado aqui, katergazomai, sugere uma ideia de trabalho, de fabricação, de produção intencional. Nossos sofrimentos não são acidentes sem propósito, são instrumentos nas mãos de Deus, produzindo algo incomparavelmente valioso. Você já passou por um momento difícil que, olhando para trás, percebeu como foi transformador? Talvez tenha moldado seu caráter ou aprofundado sua fé de uma maneira que nunca aconteceria em tempos fáceis. Tiago 1:2-4 nos diz: Considerem motivo de grande alegria, meus irmãos, quando passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. As provações são como o fogo que purifica o ouro. Dolorosas? Sim, mas necessárias para remover as impurezas e revelar o verdadeiro valor. Quando enfrentamos dificuldades com os olhos da fé, começamos a perceber que elas estão produzindo em nós um caráter que durará eternamente. Paciência, compaixão, humildade, dependência de Deus. Estas são qualidades que não surgem automaticamente em tempos fáceis. O que suas dificuldades atuais estão produzindo em você? Amargura ou perseverança? Desespero ou esperança? Afastamento de Deus ou aproximação? Terceiro princípio: fixar os olhos no invisível. Assim, fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Aqui está o segredo fundamental que Paulo nos revela. Onde fixamos nosso olhar determina como atravessamos as dificuldades. A palavra grega para fixamos os olhos, skopel, sugere um olhar intenso, concentrado, como um sentinela em seu posto ou um cientista em seu microscópio. Não é um olhar casual ou distraído. É um olhar deliberado e focalizado. O que você tem contemplado ultimamente? As notícias negativas, os problemas que parecem não ter solução, as pessoas que o decepcionaram, os sintomas que persistem? Paulo nos desafia a uma mudança radical de foco, do visível para o invisível, do temporal para o eterno. O que é esse invisível que devemos contemplar? A presença constante de Deus, mesmo quando não a sentimos. As promessas de sua palavra, que permanecem verdadeiras independentemente das circunstâncias. A obra do Espírito Santo em nosso interior, transformando-nos à imagem de Cristo. A comunhão dos santos, os irmãos na fé que nos cercam e os que já partiram para a glória. A realidade do céu e a eternidade com Deus que nos aguarda. Em Hebreus 11:27, lemos sobre Moisés.
Pela fé, deixou o Egito não temendo a ira do rei, e perseverou, porque via aquele que é invisível. Veja a impressionante contradição. Moisés via o invisível. Como assim? Ele enxergava com os olhos da fé o que os olhos físicos não podiam ver. É isso que Paulo está nos convidando a fazer, a desenvolver uma visão espiritual que penetra além das aparências e enxerga a realidade mais profunda. Quando olhamos apenas para o visível, o diagnóstico médico, o extrato bancário, o relacionamento rompido, facilmente desanimamos. Por quê? Porque o visível está constantemente mudando, frequentemente para pior. Mas quando fixamos os olhos no invisível, no caráter imutável de Deus, em suas promessas eternas, no propósito que Ele está realizando mesmo através das dificuldades, encontramos força para perseverar. Hebreus 12:2 nos instrui, tendo os olhos fixos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Jesus é nosso exemplo supremo. Ele enfrentou a cruz, o sofrimento máximo, com os olhos fixos na alegria eterna que viria depois. Ele viu, além do momento presente de dor, para o propósito eterno que estava sendo cumprido. Como podemos desenvolver essa visão espiritual? Através da meditação profunda nas Escrituras, não apenas leitura superficial, pela oração contemplativa, onde silenciamos nossa mente para ouvir a voz de Deus, pelo desenvolvimento de uma mentalidade de eternidade em nossas decisões diárias, pela comunhão com crentes maduros que já aprenderam a enxergar além do visível. Pense comigo, o que você está vendo em sua situação atual? Apenas os problemas ou também a oportunidade para crescimento? Apenas a dor ou também o propósito divino sendo realizado? Permita-me compartilhar esta verdade. O visível sempre grita, mas o invisível sempre prevalece. A doença pode gritar, mas a cura divina prevalece. A escassez financeira pode gritar, mas a provisão de Deus prevalece. A rejeição humana pode gritar, mas o amor de Cristo prevalece. A morte pode gritar, mas a ressurreição prevalece. Uma pausa para reflexão. Vamos fazer uma pausa agora. Respire fundo novamente. Quero que você pense na maior dificuldade que está enfrentando hoje. Aquela situação que parece não ter solução, aquela dor que não passa, aquela pessoa que o feriu, aquela circunstância que trouxe desânimo. Agora, à luz destes 3 princípios que Paulo nos ensinou, faça a si mesmo estas perguntas. Estou permitindo que Deus me renove interiormente, diariamente, mesmo enquanto enfrento o desgaste exterior? Estou vendo meus sofrimentos atuais da perspectiva da eternidade, reconhecendo que eles estão produzindo algo valioso em mim? Onde tenho fixado meus olhos? No visível e transitório ou no invisível e eterno? Não há vergonha em admitir que, em os momentos, perdemos essa perspectiva. Paulo escreveu essas palavras precisamente porque sabia que precisamos constantemente ser lembrados dessas verdades. Aplicação prática. Como podemos então viver esses princípios no dia a dia? Deixe-me oferecer algumas sugestões práticas. Estabeleça um tempo diário para a renovação interior. Não precisa ser longo, mas precisa ser consistente. 15 minutos de qualidade com Deus podem fazer toda a diferença. Leia a palavra, ore, medite, adore. Mantenha um diário de eternidade. Quando enfrentar dificuldades, pergunte-se: o que Deus está produzindo em mim através disto? Como isto se parecerá da perspectiva da eternidade? Anote suas reflexões. Pratique a contemplação do invisível. Várias vezes ao dia, faça uma pausa deliberada para reconhecer a presença invisível de Deus com você. Visualize as realidades espirituais ao seu redor. Anjos, a nuvem de testemunhas, o próprio Cristo intercedendo por você. Cerque-se de lembretes do eterno, versículos em lugares estratégicos, músicas que elevam seu espírito,
Relacionamentos que apontam para além do momentâneo. Compartilhe sua jornada com outros. Quando verbalizamos nossa luta para ver além do visível, frequentemente encontramos clareza e encorajamento. Oração. Vamos orar juntos agora, apropriando-nos dessas verdades. Pai Celestial, confesso que muitas vezes meus olhos ficam fixos apenas no visível, nos problemas, nas dores, nas circunstâncias difíceis. Perdoa-me por perder a perspectiva eterna que Paulo nos ensina. Hoje eu te peço, renova-me interiormente. Mesmo que meu corpo esteja cansado, mesmo que as circunstâncias exteriores pareçam se deteriorar, fortalece meu homem interior com teu poder e tua presença. Ajuda-me a ver meus sofrimentos atuais como leves e momentâneos, quando comparados com a glória eterna que me aguarda. Mostra-me o que estás produzindo em mim através destas dificuldades. Transforma minha dor em propósito, meu luto em dança. E, acima de tudo, ensina-me a fixar os olhos no invisível, quando tudo ao meu redor me convidar ao desânimo, que eu possa, como Moisés, perseverar porque vejo aquele que é invisível. Em nome de Jesus, que suportou a cruz pela alegria que lhe estava proposta. Amém. Conclusão e chamado à ação. Meu querido irmão, minha querida irmã, não desanime nas dificuldades. Paulo não desanimou, mesmo enfrentando tribulações que dificilmente podemos imaginar. Os mártires ao longo da história não desanimaram. E você também não precisa desanimar. Lembre-se, enquanto seu homem exterior se desgasta, seu homem interior pode ser renovado todos os dias. Seus sofrimentos atuais, vistos da perspectiva da eternidade, são leves e momentâneos comparados com a glória que produzem. O que você vê com os olhos físicos é transitório, mas o que você contempla com os olhos da fé é eterno. Quero desafiá-lo a fazer uma escolha deliberada hoje. Escolha a renovação. Escolha a perspectiva eterna. Escolha fixar seus olhos no invisível. Esta passagem de Paulo não é apenas uma bela poesia espiritual. É um manual de sobrevivência para tempos difíceis. É um mapa para atravessar os vales mais escuros sem perder a esperança. E lembre-se, Paulo escreveu essas palavras não de um resort à beira-mar, mas provavelmente de uma prisão romana ou em meio a perseguições intensas. Ele viveu o que ensinou, e nós também podemos viver. Vá em paz, sabendo que o Deus invisível está trabalhando visivelmente em sua vida, produzindo um eterno peso de glória que excede em muito qualquer tribulação atual. Não desanime. A renovação está disponível hoje. A glória eterna está sendo produzida agora. O invisível é mais real que o visível. E Jesus, o mesmo ontem, hoje e eternamente, está com você em cada passo do caminho. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Efésios 3, 20 e 21. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde seu coração e sua mente em Cristo Jesus, hoje e sempre. Até breve, e que Deus continue transformando seu olhar para enxergar além do visível, onde a verdadeira realidade, a realidade eterna, aguarda por você.